Você acorda, olha para o teto. O despertador tocou faz 5 minutos. E a primeira coisa que você sente não é preguiça, é um peso. Você dormiu 8 horas seguidas, mas o corpo se mexe como se você não tivesse deitado. E o pior de tudo, não tem um motivo concreto. Você não tá doente. Não aconteceu nenhuma tragédia. Na teoria, tá tudo bem. Mas você carrega um cansaço que não sai no banho, que não melhora com café e que você simplesmente não consegue dar um nome. Eu passei muito tempo achando que era fraqueza minha. Hoje eu acho que é muito mais comum do que a gente admite e muito mais sério do que a gente trata. Não é o cansaço de quem correu uma maratona. É outro tipo. É aquele que aparece no meio de uma tarefa simples. Você está respondendo um e-mail ou tentando se concentrar em alguma coisa. De repente, bate uma exaustão sem sentido. Mas parece que já esgotou alguma coisa dentro de você. É quando você cancela um plano com um amigo. Não porque aconteceu algo, mas porque a ideia de sair, de se arrumar, de ser gente, parece grande demais para aquele dia. É a dificuldade de começar qualquer coisa. Não preguiça, porque preguiça tem um fundo de prazer. Você está relaxando. Isso é diferente. É um travamento. Você sabe o que precisa fazer, você quer fazer, mas fica olhando para a tela por 20 minutos, sem conseguir dar o primeiro passo. É quando você faz algo que deveria ser gostoso. Assiste uma série, sai para comer, passa tempo com alguém que você gosta e não sente quase nada. Você tá lá, mas não tá presente. E aí vem uma culpa estranha, porque nem descansar direito você consegue. É a irritabilidade que não tem endereço. Você fica incomodado com coisas pequenas, com barulho, com mensagem, com pergunta que normalmente você nem notaria. E depois você se pergunta, por que eu reagi assim? E não tem resposta boa. É abrir o celular às 11 da noite para dar uma olhada rápida e ficar rolando o bull do feed por 40 minutos sem absorver nada. Não porque você quer, mas porque parar exige uma energia que você não tem. E talvez o mais silencioso de todos é a sensação de que você está vivendo no automático, que os dias passam, as semanas passam, e você não consegue lembrar direito o que aconteceu. Não porque nada aconteceu, mas porque você não estava realmente presente em nada. Esse cansaço não aparece em exame nenhum, não dá febre, não dói em lugar específico. Então a gente aprende a ignorar, a funcionar por cima e vai empurrando, empurrando, até que em algum momento o corpo ou a mente para e você finalmente precisa prestar atenção. A nossa geração cresceu num mundo que glorifica a produtividade. A gente internalizou tão fundo a ideia de que precisa estar sempre rendendo, sempre evoluindo, sempre otimizando, que virou uma voz dentro da cabeça que não desliga nem no fim de semana. Tem uma pressa que a gente carrega sem saber de onde veio. Uma sensação constante de estar atrasado, sem saber atrasado em relação a quê. Há uma linha de chegada que ninguém mostrou onde é. E aí chegam os 20 e poucos anos, que todo mundo retrata como a fase mais livre da vida, mas que na prática é uma das mais confusas, porque é a primeira vez que você precisa tomar decisões grandes de verdade, sem ter recebido nenhum manual para isso. Carreira, dinheiro, relacionamento, identidade. Tudo ao mesmo tempo, tudo sem certeza. Essa combinação, pressão externa para produzir, incerteza interna sobre tudo, é uma receita para a exaustão mental crônica. E o problema é que ela não grita, ela só vai pesando, devagar, até você não conseguir mais fingir que não está sentindo. O que eu aprendi, e levou tempo demais para aprender, é que nomear o que você sente já é o começo de sair disso. A gente carrega tanto peso em silêncio porque acha que não pode admitir que está esgotado, porque esgotamento virou sinal de fraqueza. Mas cansaço não é fraqueza. Cansaço é informação. Ele está te dizendo alguma coisa sobre o ritmo que você está vivendo, sobre o que você está priorizando, sobre o que está faltando. Você não precisa ter tudo resolvido com 25 anos. Ninguém tem. E as pessoas que parecem ter, quase sempre só parecem. A incerteza não é o problema. A incerteza é o território. Aprender a se mover dentro dela sem se destruir no processo, isso é o que ninguém ensinou, mas é o que a gente precisa aprender. Então eu te pergunto, não para responder para mim, nem em voz alta,
Só pra você. Você tá sendo honesto sobre o quanto tá cansado? Às vezes a gente passa tanto tempo tentando ser forte, tentando provar que dá conta de tudo, que esquece que até as coisas mais resistentes quebram se forem forçadas além do limite. Olhar pra si mesmo e admitir o esgotamento não é um sinal de fracasso, é só um sinal de respeito com a sua própria história. Porque a verdade é que a gente precisa parar de fingir que tá bem, não pra desistir de tudo, mas para conseguir recomeçar de um lugar real, de um lugar que seja seu, e não do ritmo que o mundo tenta te impor. Conversar sobre isso é o primeiro passo para que esse peso diminua. Se você quiser deixar o seu relato, o espaço aqui nos comentários está aberto para a gente trocar uma ideia e lembrar que nenhum de nós está navegando por essa fase sozinho. Obrigado por ficar até o fim. Isso significa que você é o tipo de pessoa que para, que pensa, que sente. O canal existe para essas pessoas. Se inscreve, ativa o sininho e nos vemos no próximo.